Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais com a função PROC-V, tá? Que é de procurar valor, que a gente comentou, nós vimos em algumas aulas anteriores, tudo bem? E também eu vou trabalhar com alguns exercícios pra gente recapitular a parte de soma, né? A parte, as funções de data que eu vou precisar, né? Assim como também hoje eu vou estar trabalhando com vocês com funções e fórmulas mais assim voltadas para somatória com percentual, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, esse exercício aqui, vocês podem perceber que eu já deixei pronto, tá? Para não perder muito tempo, ok? Onde é, no caso, um controle de estoque de uma loja, tudo bem? Onde tem lá o nome dos produtos, a data que entrou no estoque, a quantidade, o valor que o dono dessa loja comprou e a data que foi vendido. Então, vamos dar um exemplo que foi vendido todos os produtos, sei lá, um atacadão, uma parte de atacado que vende a varejo, enfim, né? Aqui nós vamos saber quantos dias esses produtos ficaram no estoque, ok? Baseado no preço de entrada, né, que o dono dessa loja comprou, eu vou fazer, no caso, o cálculo para saber o quanto que vai aumentar. Então, aqui embaixo, ó, vai aumentar 35% em cima desse valor, que a gente vai trabalhar com uma fórmula bem fácil, tá? Também eu vou saber o valor do desconto. Então, baseado no valor que eu vou vender o produto, o desconto aqui embaixo de 5%, tá ok? Bom, vou calcular aqui também a somatória de todos os produtos, porque, por exemplo, de 100 colônias, qual é a participação dessas colônias dos produtos que o dono dessa loja tem? Então, ele comprou todos esses produtos, tá? Colônias, hidratantes, sabonete líquido, loção de pós-barba e sais de banho. Então, baseado em todos esses produtos, que equivale a 100% da totalidade de produtos que ele conseguiu, que ele comprou para a loja dele, qual foi o percentual de participação de cada um, né? De cada um deles, tudo bem? E aí, nós vamos colocar o dia da semana que nós vendemos o produto e que dia da semana que caiu, trabalhando com PROC-V, tá? Também nesse exercício, pessoal, a gente vai trabalhar bastante, além da PROC-V, a gente vai trabalhar bastante também com valor absoluto, tá? Então, se vocês lembrarem, o valor absoluto, que o pessoal também fala de congelar célula, né, de travar célula, é também uma função, né, melhor dizer, uma ferramenta que nós utilizamos em aulas anteriores, tudo bem? Deixa eu só recapitular aqui onde que eu tinha colocado para vocês. Pra gente, no caso, lembrar, porque a parte mesmo de trabalhar com o valor absoluto, ele é muito importante, porque faz com que a gente consiga fazer uma fórmula, né, uma função, baseado em uma única informação, aqui, tá vendo? E a gente já tinha trabalhado com isso, né? Tanto que até eu comentei com vocês, né, que essa parte aí de congelar fórmula, né, o travar, o valor absoluto, ele é extremamente útil, né, que é aquele que a gente adiciona, né, o valor, o sinal de cifrão antes da letra da coluna e antes do número da linha, né, mas vamos recapitular tudo isso nesse exercício, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui, ó, na parte da somatória de todos os produtos, porque eu preciso saber, basicamente, qual é a soma de todas as quantidades de produto. Então, eu tenho 100 colônias, 250 hidratantes, é isso que eu quero saber aqui. Lembrando que eu posso digitar a função, eu posso também vir aqui em cima, ó, nesse botãozinho, no grupo edição, que tem lá somatória também. Tem várias formas, tá, gente? Hoje eu vou vir aqui nesse, porque eu ainda não usei esse atalho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, soma. Percebam que ele já faz a verificação, porque eu deixei a célula selecionada antecipadamente, ó, vou fazer novamente, ó. Eu deixei essa célula aqui, a C9 selecionada, vim aqui no botãozinho, né, de somatória, tá vendo esse botãozinho aqui? Posso só, por curiosidade, clicar só pra eu ver se eu tô fazendo certo. Cliquei aqui, ele já pega no endereço que eu tinha colocado, né, no C9 o resultado. E ele já sabe que é dos números acima dele. Pressiono a tecla Enter, ele já dá pra mim o resultado, que são 840 no total de todos os produtos, tudo misturado, né? Tudo junto e misturado, né, pessoal? Também aqui eu já vou adiantar e vou colocar a data de hoje, usando a funçãozinha igual
hoje, que nós já aprendemos em aulas anteriores, tá? Então, vou usar lá a função hoje e vou apertar o Enter. Ou então, hoje é dia 6 de maio de 2020. Lembrando que eu poderia ter vindo aqui, ó, nesse daqui, inserir função. Poderia ter vindo aqui em fórmulas, procurado esse botão data e hora e ter procurado lá a função hoje, que é a função que eu usei, tá? E já aperto lá o OK ou Enter para ele dar pra gente o resultado, tudo bem? Então, comecei aqui esse cantinho perfeito. Bom, agora eu quero saber dias parados no estoque. Então, por exemplo, colônias entrou no estoque desse meu atacadão, digamos assim, né? No dia 24 de janeiro e foi vendido dia 27. Então, aqui também nós já trabalhamos com uma função, né, para ver a diferença entre datas, que é aquela função dias 360. Lembrando que a gente pode inserir ou digitar. Eu vou digitar pra gente lembrar, tá? Dias 360, abro o sinal de parênteses, clico na primeira data, que é a data de entrada, tudo bem? Ponto e vírgula, clico na data de venda, tudo bem? Fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Então, do dia 24 ao dia 27 foram 3 dias que essas 100 colônias ficaram no estoque. Lembrando que, como nós utilizamos células aqui da linha, por exemplo, B4 e E4, significa que se eu fazer o auto-preenchimento dessa função para as demais linhas, ele vai copiar a função, atualizando a linha que eu estou. E isso é o dinamismo do Excel, é o que faz a gente ganhar tempo e ele ser um dos programas mais fáceis na parte de cálculos, né, de planilhas, né, que agiliza pra caramba o nosso trabalho, tudo bem? Então, eu fiz uma vez, né? Fiz certinho, bonitinho, puxei com auto-preenchimento para baixo, ele copiou para as demais linhas, tudo bem? Bom, agora vamos lá. O valor da colônia individual, cada colônia, quando eu comprei lá, né, no fabricante, custou R$98. E aqui eu quero ter um acréscimo para eu ter lucro, não é verdade? Então tá lá, o valor de saída com acréscimo. E o acréscimo está sozinho aqui embaixo. Como esse 35% de aumento, ele só está aqui no endereço B12, eu vou precisar fazer com que o endereço B12 seja absoluto para colônia, para o hidratante, para o sabonete líquido, para loção pós-barba e para os sais de banho. Ou seja, aqui nós vamos lembrar de trabalhar com o nosso chamado congelamento de células, ou no caso, absoluto, valor absoluto, ou travar células. Tanto faz aí a forma. Vamos lembrar que quando eu uso isso, igual nesse exemplo aqui, também é 35%, eu preciso fazer com que esse endereço seja absoluto para todas as demais. Para quê, professora? Para eu conseguir puxar, fazer o auto-preenchimento. Então, eu ganho tempo. Eu calculo uma vez, baseado nesse endereço B12, e puxo para as demais, porque todo mundo vai usar B12, tá? Vamos fazer, então, né, da forma errada, para vocês verem por que aqui eu preciso, né? Vamos lembrar que o 35% está somente aqui. Depois, nessa outra célula, B13 está vazio. Na B14 tem a informação do desconto. Nas outras linhas 15, 16, 17, 18 tá tudo vazio. Então, vocês vão perceber que isso daqui, quando eu não travo, ele vai acompanhar o auto-preenchimento se a gente puxa aqui. Então, eu vou fazer errado. Vamos só lembrar que eu vou fazer errado para vocês entenderem por que nesse caso eu preciso congelar, travar a célula B12. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Valor de saída. O valor do meu produto, ele custa R$98. E eu preciso ter o acréscimo desses 35% aqui. Então, a gente já tinha visto numa aula anterior que quando eu quero saber o percentual de um número, de um valor, é só multiplicar um pelo outro. Então, eu vou colocar lá o R$98, que está no endereço D4, vezes, que é o sinal de asterisco, e vou clicar aqui no 35%, que está no endereço B12, tá? Que aqui, no caso, é o quanto que eu quero de lucro em cima de uma colônia. Só que isso daqui, quando eu faço essa multiplicação, pessoal, eu estou apenas descobrindo o lucro. Eu não quero saber o lucro. Olha só o título, valor de saída. Então, eu quero saber esse preço 98 mais isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinalzinho de mais e eu vou, de novo, clicar aqui no endereço que eu quero.
Só que é o seguinte, pessoal, ficou um pouco estranho essa fórmula. Eu sou muito de estética, eu gosto muito de deixar bonitinho as coisas. Então, eu vou organizar isso daí justamente até para ele primeiro fazer a multiplicação, depois a soma, mas eu vou deixar isso mais organizado. Então, professora Melissa, gosto de fazer a parte de valor de acréscimo assim, ó. Eu vou apagar para mostrar para vocês, para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou pegar lá, novamente, é a mesma coisa, gente. Eu vou fazer a mesma coisa, eu só estou organizando as células, tá? Então, eu vou pegar lá, valor de entrada mais valor de entrada novamente, vezes os 35% que tá aqui. Percebam que é a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, porém eu organizei, eu deixei os dois valores de entrada próximos aqui, ó, o D4, D4, e deixei o percentual pra lá, né, pra depois. Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a multiplicação, porque ele vai por ordem de precedência, né? E depois o resultado vai somar. Então, aqui continua a precedência normal, viu, gente? Mas é que esteticamente, eu prefiro fazer desse jeito. Inclusive, tem alunos que até para decorar, né, para memorizar em provas, eles também acham mais fácil guardar desse jeito, né? Valor mais valor vezes por cento, né? Então, a gente pode até guardar essa diquinha. Valor mais valor vezes por cento. Pressionei o Enter. Então, de R$ 98,00 aumentou o meu produto para R$ 132,30. Vamos supor que eu não me atentei que o lucro estava aqui somente, sozinho, unicamente isolado, solitário, lá no endereço B12. E eu não me atentei a isso e eu venho aqui para ganhar tempo e puxo para as linhas de baixo, achando que o auto-preenchimento vai ser correto. Nesse caso, vai dar tudo informação errada. Por exemplo, ó, como que um produto de R$ 35,00 vai continuar 35? Como que um produto de R$ 15,00 vai aumentar só 75 centavos? E esse aqui que não aumentou nada? E esse também que não aumentou nada? Mas por quê, professora? Porque olha só, pessoal, na hora que eu arrastei aqui, ele também foi descendo aqui, ó. Tudo bem? Então, também foi descendo aqui. Então, acabou encontrando células vazias, célula apenas com 5% e mais células vazias, então ficou errado. Por isso que o B12 eu preciso congelar ele, eu preciso travar ele. Então agora eu vou lembrar para vocês como que a gente trabalha com isso daqui, né? Como que eu faço lá a parte do congelamento de células, que também o pessoal entende por valor absoluto, que é nada mais do que vocês colocarem o sinal de cifrão antes da coluna e outro sinal de cifrão antes da linha. Tudo bem? Então, só pra gente recapitular, que é isso que nós já tínhamos feito algumas aulas anteriores, tá, gente? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou fazer agora certinho, né? Então, igual, lembra, valor mais valor? Então, valor mais valor vezes... Clico no 35%, eu poderia vir aqui com o mouse e digitar o sinal de cifrão antes do B e antes do 12. Porém, eu já ensinei para vocês um atalho. Logo que eu pressiono, que eu clico em cima na célula, é só eu apertar no teclado o atalho da tecla F4, que olha lá, ele já preenche pra gente o sinal de cifrão antes da coluna e antes da linha e, consequentemente, isso daqui significa que está congelado, que está travado. Então, vamos lembrar que o atalho é a teclinha F4, tá? Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. É aqui, professora, ó. F4. Atalho para travar. Tudo bem? Tranquilo, professora. Então, eu fiz a mesma continha, só com a diferença aqui. Agora, nesse lucro, eu estou travando, né, fazendo valor absoluto, endereço B12. Pressiono Enter, me dá o mesmo resultado, só que agora com a vantagem que, se eu faço auto-preenchimento para as linhas abaixo, ele vai fazer certinho. Tanto que agora, por precaução, por curiosidade, vamos lá, por exemplo, a loção pós-barba tá valendo R$30. Eu comprei lá na fábrica por R$30 cada uma. E aqui eu quero só ter certeza se esse aumento foi baseado no 35% que está no B12. Então, eu vou dar duplo clique para dar uma olhadinha na fórmula. Olha lá, certinho. Exatamente. A mesma coisa aqui, ó, com sais de banho. R$52. Ele com os 35%, ó, certinho também. Foi para R$70,20.
Então, aqui, pessoal, para eu saber o valor de algum produto que está tendo lucro, né, o valor já com o lucro, não o lucro somente, o valor com o lucro é o valor mais valor, que está aumentando, vezes o tanto que tá de percentual de lucro, tá? A mesma coisa a ideia aí, do valor de desconto, pessoal. Vamos supor que agora, esse preço aqui de cada colônia, eu vou dar um descontinho para os meus clientes que pagarem à vista, né? Por exemplo, uma colônia, o valor lá da etiqueta é R$ 132,30. E eu quero dar 5% de desconto para quem pagou à vista, né? Então, aqui eu vou usar a mesma ideia, né? A mesma ideia que a gente trabalhou aqui, só que a única diferença é que como eu estou descontando, eu vou usar o sinal de menos de subtração. Então, como eu estou descontando, eu vou subtrair. Então, olha que facinho para vocês memorizarem. Igual valor menos valor vezes o desconto que eu estou dando. Como o 5% só está apenas no endereço B14, vou também congelar essa célula e pressiono a tecla Enter. Então, a gente vai guardar assim, pessoal, para fazer valor de preço com lucro, é valor mais valor vezes o lucro. Quando é desconto, é valor menos valor vezes o desconto. Tudo bem? E aí, claro, dependendo da planilha, vai diferenciar a posição, né, do desconto, do lucro, do percentual, mas aí vocês vão ir confeccionando conforme vocês querem, né, a sua criatividade, tá? Então, é só uma dica. Acréscimo, valor mais valor, vezes acréscimo, desconto, valor menos valor, vezes o desconto, tá? E aqui eu vou poder puxar, fazer o auto-preenchimento, porque eu travei lá, eu congelei a célula do valor de desconto, tudo bem? Então, por exemplo, antes eu estava vendendo sais de banho por R$ 70,20, agora eu vou vender por R$ 66,69. E realmente, ó, ele congelou o endereço B14 que estava aqui, tá certinho, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês estão percebendo que aqui tem bastante conteúdo que nós já tínhamos aprendido. Só para finalizar aqui, pessoal, olha só. Eu vou usar aqui a soma nessas duas colunas, a média e aqui também o máximo e o mínimo que nós também já aprendemos. Então, novamente, aqui eu vou fazer lá igual soma, abro parênteses, seleciono aqui o valor, tudo com acréscimo, fecho parênteses e Enter, tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Professora, eu posso puxar essa função na horizontal? Porque até agora eu só tô fazendo o auto-preenchimento na vertical. E se eu puxar na horizontal para cá, ó, ele também vai obedecer que a função soma com esses valores? Sim, posso, se é a soma que eu quero. Então, eu seleciono esse endereço aqui, né, o endereço G9, que tem lá a função soma. Só que quando eu trago para cá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a cópia da função soma, só que atualizando com esses números aqui. Olha lá, exatamente. Então, eu também posso fazer o auto-preenchimento, ó, pessoal, também na horizontal. Ó, deu certinho. Poderia até também fazer aqui. Já vou fazer. Vou até já deixar pronto, tá? Vou tirar aqui o formato. Que isso aqui vai ser em percentual daqui a pouquinho. Tá? Vai estar vazio porque a gente não fez nada aqui, tá? E é até bom já deixar pronto para vocês entenderem essa outra fórmula, tá? Média, nós já tínhamos também trabalhado, né? Então, a média eu vou trabalhar aqui, eu vou pegar o endereço aqui, ó, pessoal. Opa! Meio dificinho de pegar aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu só aqui tirar, porque aqui não é até esse endereço, é até o endereço B8, G8. Aqui. Então, aqui a média é a média desses preços. Eu quero saber uma média de preços, tudo bem com acréscimo. E eu também posso puxar pra cá, na horizontal. Então, eu vou utilizar a mesma função pra cá, tá? Aqui eu vou usar lá a função máximo, que nós também já aprendemos. Também pra saber o preço mais caro que tem aqui, né? E aqui, no caso, eu vou saber o mínimo, porque eu preciso saber qual é o preço mais barato também daqui. Lembrando que são funções que nós já aprendemos. Também vou fazer outro preenchimento na horizontal pro lado, porque eles querem as mesmas informações. Lembrando, pessoal, que a função média, a função mínimo e a função máximo, a gente encontra aqui na categoria de funções estatísticas, tá? Então, quando vocês quiserem, tá aqui na função de categoria estatística. Quando eu quero saber a função soma,
eu utilizo lá na categoria de matemática. Opa, eu consigo lá na função de matemática. Olha lá. Matemática e trigonométrica. Então, é aqui que eu encontro a função soma, tá? Então, só aí por curiosidade, porque às vezes o pessoal pergunta onde que tá a categoria, tudo bem? Então, a maior parte dessas funções que eu tô trabalhando, ou a gente encontra na categoria estatística, ou na categoria matemática e trigonométrica, tá? Perfeito. Agora, eu quero saber, né? Desses, por exemplo, desses 180 loções pós-barba, como que é a participação dele, né, das loções pós-barba, de todos eles, né? Então, por exemplo, ó, desses 840, vou até colocar uma cor diferente, ó. Desses 840 produtos que o dono desse atacadão comprou, desses 840, porcentagem das colônias. Qual que é a participação em porcentagem do hidratante? E aí por diante. Aqui a gente pode até pensar, pessoal, referente à parte do cruzamento, né, da multiplicação em cruz que a gente aprendia lá na escola, né? Então, por exemplo, hidratante é 250, né? Então, a gente pode até lembrar aí uma função que eu acho bem interessante, só vou colocar aqui para vocês lembrarem. Então, se eu precisasse, por exemplo, só pra gente lembrar como que seria, né? E por exemplo, hidratante é 250, né? Eu tenho lá um total de 840 produtos, que equivale a 100% das vendas. E eu quero saber quanto que é os 250 do nosso produto hidratante, e é isso que eu quero saber, né? Se a gente for lembrar isso daqui, pessoal, eu posso transformar isso daqui em cruzamento, fazer a multiplicação em cruz, né? Que é no caso lá a chamada que a gente consegue descobrir uma incógnita a partir de 3 informações. Então, quem aí lembra das aulinhas de matemática, a gente cai nisso daqui, né? Então, a participação eu posso fazer basicamente como, pessoal? Então, olha só, pra gente lembrar aí das aulas de matemática, como que a gente acaba aproveitando, sim, realmente matemática aqui no Excel. Então, eu vou fazer a multiplicação em cruz. Então, seria lá o X, né? Multiplica com os 840, que é o total dos produtos nesse meu exercício, que é a mesma coisa que os 250, que é a quantidade de produtos do hidratante, vezes, né, o 100% que tá lá. Então, a gente fez a multiplicação em cruz, né? Então, basicamente isso, né, é isso que eu resolvi. E aí, eu poderia estar organizando isso daqui, né? Então, o que que eu quero saber? Eu quero saber o X. O X é incógnito, então o X continua em cima, tá? O X continua em cima. Ele é igual aos 250, continua lá vezes o 100%. E esse 840 aqui, ele cai, lembra que a professora falava que ele caía? Então, ele cai aqui embaixo, né? Então, ele vai ficar aqui embaixo para dividir, né? Então, aqui, ó, vou colocar assim de um jeitinho mais, só pra gente entender. Ficaria isso daqui. Vocês estão conseguindo lembrar disso das aulas de matemática, pessoal? Então, basicamente, seria isso daqui que eu vou fazer. Como que eu vou, então, posicionar isso lá no Excel, professora? Vocês não concordam que isso daqui é a quantidade de um produto? E essa é a quantidade de todo mundo? Então, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode trabalhar com esse formato, ó. O unitário, então, o produto unitário, vezes... o produto unitário dividido pelo total de todos os produtos, vezes 100%. Então, isso daqui, quando eu faço isso daqui, eu tô tentando descobrir qual é a participação em porcentagem de um produto em um total. Então, simplesmente eu trabalhei aqui com multiplicação em cruz, né? Então, é essa daqui a ideia desse exercício. Tudo bem? Então, tô só explicando para vocês entenderem por que eu vou montar essa fórmula lá no exercício. Então, olha lá. Eu sei, então, que a colônia são 100 que eu vendi, e eu vou dividir pelo totalzão de todos os produtos, 840. E vou multiplicar por 100%. Por quê, professora? Porque é isso que eu quero. Olha lá o título, participação em porcento. E aperto Enter. Então, olha só. Dessas 840 produtos, esses 840, as colônias teve uma participação de 12%, tá? Vou fazer mais uma vez. Igual
o hidratante 250, dividido pelo total de tudo, vezes 100% que eu vou digitar. Então, agora, o hidratante teve uma participação de 30%. Agora, pessoal, eu vou fazer uma vez congelando esse endereço aqui, o C9, porque os 840 vai usar para todo mundo, né? Então, como agora eu quero ganhar tempo para as outras linhas, então eu vou fazer congelando, que é o objetivo também dessa nossa aula que a gente está trabalhando aqui, tudo bem? Então, vou colocar lá, mesma coisa, ó, 150 do sabonete líquido, dividido pelo total que tá aqui sozinho no endereço C9, vou travar essa célula, vezes, e vou digitar o 100%, tudo bem? E agora eu posso aqui fazer o auto-preenchimento para a linha da loção pós-barba e sai de banho para eu conseguir. Quando que eu sei que isso tá certinho? Quando o resultado deu exatamente o quê? 100%. Quando essa soma de todos esses números aqui deu 100%, porque eu fiz certinho a conta, tá? Então, lembrando, pessoal, aqui basicamente eu dei o quê? A ideia daquela multiplicação em cruz que a gente aprendia na escola. Então, eu tenho 3 informações, eu tenho uma incógnita, então eu consigo fazer aí a multiplicação em cruz, tudo bem? Tá vendo como a matemática é interessante aqui também no Excel, pessoal? Então, olha só, de todos os produtos eu consigo saber, né? O sais de banho tem 19% de participação nessas vendas, loção pós-barba 21, sabonete líquido 18 e aí por diante. Todos eles 100%, que é exatamente isso, ó. Os 840 produtos equivale a 100% das vendas. Tudo bem? Então, vamos só agora finalizar aqui, que isso nós já tínhamos aprendido. Dia da semana. Eu vendi, por exemplo, o primeiro produto, colônias, no dia 27 de janeiro. Quero saber que dia da semana caiu. Então, a gente vai usar aquela funçãozinha igual, dia, ponto, da, ponto, semana. Vou abrir o parênteses, vou clicar no dia que eu quero saber o dia da semana, ponto e vírgula. E aqui, como o nosso calendário brasileiro, olha lá, números de 1 domingo a 7 sábado, eu vou usar o 1, que é esse o formato do nosso calendário, né? 2, deu o número 2. Vamos ver se deu certinho, porque o 2 equivale a quê mesmo, pessoal? Segunda-feira, né? Então, vamos ver? Vamos ver se realmente dia 27 de janeiro desse ano cai numa segunda-feira? Então, vou vir aqui no meu calendário, tá bom? Janeiro, quero saber o 27, olha lá, 27, segunda-feira, certinho, deu certinho, tá? Posso puxar essa função, professora? Lembrando que essa função a gente já aprendeu, hein, gente? Posso, né, gente? Porque nós temos a função para todo mundo, não usou nenhuma célula, nenhuma informação numa célula unitária, né? Então, tá certinho, tá? E também agora, vamos só lembrar lá a função do PROC-V, né? Eu quero procurar, por exemplo, o número 2, aqui que é segunda-feira, eu quero procurar aqui embaixo nessa tabelinha, que é segunda-feira. Então, vamos lá, pessoal, vamos lembrar? Função PROC-V eu posso digitar, como também eu posso usar a inserção da função, tá? Eu vou usar a função digitada uma vez, depois eu vou usar inserindo, tá? Então, igual, eu quero procurar valor, PROC-V, abro parênteses, o que eu tô querendo procurar? Esse 2 aqui, ponto e vírgula. Da onde eu quero procurar? Eu quero procurar dessa tabela aqui, então eu vou selecionar ela inteira, ponto e vírgula. E dessa tabela, onde que tem a informação que eu quero que exiba na tela do Excel? Imagina que aqui é a coluna número 1 e aqui é a coluna número 2, né? Do número 2. Então, por isso que aqui eu vou digitar o número 2. Fecho parênteses e Enter. Olha lá, segunda-feira, bonitinho, segunda-feira, tá? Vamos fazer agora inserindo pra gente lembrar? Então, vou lá, inserir função. Essa função, a gente encontra ela, a PROC-V aqui, ó, em pesquisa e referência. Procuro lá em ordem alfabética, ó lá, PROC-V, dou OK, tudo bem? Valor procurado é esse 1. Da onde que eu quero procurar? De qual é a matriz tabela? Então, eu venho aqui para baixo, seleciono toda essa tabela. Qual que é o número índice? Da onde que tem a informação que eu quero que exiba na tela? Vamos lembrar, coluna 1, coluna 2. Número 2. Procurar intervalo eu não vou colocar porque é referente à parte de lógica, tá? Então, só esses 3 campos que eu vou preencher esses argumentos, já vou dar OK. Olha lá, número 1 é domingo? Exatamente, número 1 é domingo, tá? Pessoal, posso puxar essa função, fazer o auto-preenchimento para baixo? Também eu posso, só que é o seguinte, essa informação aqui, ó, ela tá
apenas nesse bloco eu vou precisar usar para os outros informações. Então, isso aqui eu vou precisar congelar, eu vou precisar fazer valor absoluto, tá? Então, eu vou fazer agora aqui, novamente nesse, para fazer o valor absoluto certinho, tá bom? Para poder ganhar tempo, né? Pra gente ganhar tempo só fazer o auto-preenchimento. Então, ó, PROC-V, que informação que eu quero? Esse 1 de novo. De qual a tabela matriz? A tabela matriz tá aqui embaixo, seleciono tudo e depois que eu seleciono aí que eu aperto o F4, combinado? Eu quero da posição da coluna 2, perfeito, dá lá domingo. E aí a hora que eu vou fazer o auto-preenchimento aqui pra baixo, ele faz certinho. Olha lá, 6 sexta-feira, 7 sábado, 2 segunda, certinho. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, essa planilha aqui, ela é uma planilha que tem bastante exercício, tá? Então, tentem fazer, confeccionar ela inteira, tenta calcular, assiste, reassiste esse vídeo, porque aqui tem muito exercício, tem muitas coisas que vocês podem ir treinando e tirando as dúvidas, tá? Não esqueçam, pessoal, de curtir, compartilhar, comentar, né? Pra aí, no caso, me incentivar e me deixar um pouquinho mais com essas aulas que eu faço com bastante carinho pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e pode fazer comentários, perguntas, lembrando sempre, pessoal, que eu não sou sabe tudo, viu? Então, eu ensino do jeito pedagógico que eu acho mais fácil, didático de todo mundo aprender, tá? Então, com muito carinho eu monto essas aulas pra vocês. Fiquem com Deus, pessoal, até mais, até a próxima aula.